Bom, nós vamos hoje tratar do assunto perda e manutenção da qualidade segurada. Então vamos aí. Perda e manutenção da qualidade segurada. Então vejam, aqui seria uma situação do período de perda da qualidade, do período de manutenção da qualidade, ou o período de graça. Então, período de manutenção ou período de graça, nós teríamos o oposto da carência. Seria assim: a carência é aquele período em que o indivíduo está trabalhando, está pagando suas contribuições, entretanto, ele ainda não tem direito ao benefício até completar aquele número mínimo de contribuições. No caso do período de manutenção, ou também chamado período de graça, é aquele período em que o indivíduo não está trabalhando, portanto, não está contribuindo, mas ainda assim mantém os direitos inerentes à qualidade de segurado, certo? Então, este período de manutenção ou período de graça se caracteriza pela manutenção dos direitos de um indivíduo que parou de trabalhar, parou de contribuir, tá? Portanto, e tem ainda direito à cobertura previdenciária, ok? Então, veja só, existe período de manutenção para segurados que estão em gozo de benefício, para segurados em que houve a cessação do benefício, existe período de manutenção para aqueles que cessaram a atividade laboral e, portanto, as contribuições, e existe período de manutenção para o facultativo, quando ele cessa suas contribuições. Vamos ver ainda que existe período de manutenção para o segurado que foi preso e depois foi colocado em liberdade. A partir do livramento, eu tenho um período de manutenção da qualidade também. Tenho a manutenção de qualidade também para o segurado que esteve no serviço militar, foi licenciado, ele entra em período de manutenção. No caso de doença de segregação compulsória, cessa a segregação, dali para frente conta-se também um período de manutenção, onde o indivíduo assegura, naquele período, direitos a benefícios. Exemplo, vamos dizer que um dado segurado ficou desempregado, 2 meses depois ele adoece. Ele vai ter direito a auxílio-doença, obviamente, desde que no período que ele exercia a atividade, ele tenha cumprido a carência, ok? Ou se tratar de uma situação que dispensa carência, ele vai ter, durante o período de manutenção, o direito ao benefício. Então, vamos dizer o seguinte: ele estava em período de manutenção, né, durante o período de 2 meses de desemprego, né, completou 2 meses, ainda está mantendo, a gente vai já ver os períodos, e ele fica doente. Ele pega, por exemplo, uma dengue. Ficou doente, dengue, né? O que acontece? Tem direito ou não tem ao benefício? Tem direito ao auxílio-doença, tá? Se for uma doença tão grave que o segurado fique inválido, tem direito à aposentadoria por invalidez no período de manutenção? Tem, tá? Morreu o segurado, a família tem direito à pensão por morte? Tem também. O segurado foi preso, tratava-se de um segurado de baixa renda, o último salário de contribuição dele era baixa renda, a família tem auxílio reclusão? Tem também, tá? Então aqui você tem que fazer uma combinação das informações, porque, por exemplo, para um indivíduo que contraiu uma dengue e ele está no chamado período de manutenção, ele tem direito ao benefício do auxílio-doença na medida em que, enquanto trabalhava, ele tivesse cumprido aquele número mínimo de contribuições, que são 12 para auxílio-doença. Agora, se ele nos 2 meses sofreu um acidente e ele só tinha trabalhado durante 3 meses, tá, contribuído durante 3 meses, ele vai ter direito sim ao auxílio-doença, uma vez que, no caso de acidente, é dispensada a carência. Então, ele vai ter direito. Então, veja só, período de manutenção, o segurado adoece e tem auxílio-doença. O segurado fica inválido e tem aposentadoria por invalidez. Inclusive, hoje, o salário maternidade é assegurado durante o período de manutenção da qualidade. No passado, a regra era de que só era assegurado o salário maternidade enquanto existisse uma relação de emprego, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês os vários períodos de manutenção, tá? Então, eu tenho aqui o caso do segurado que se encontra em gozo de benefício. Para o segurado em gozo de benefício, por exemplo, está recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente,
o período de manutenção ou período de graça, ele é sem limite de prazo. Enquanto o segurado estiver em gozo de benefício, estará mantendo a qualidade de segurado. Agora, se houver a cessação do benefício, ou se houver a cessação da atividade laboral, da atividade remunerada. Nesses dois casos, o que vai acontecer é que o segurado vai ter garantia de um período de manutenção de 12 meses. Então, o segurado que se veja, por exemplo, desempregado, cessou sua atividade remunerada, tá? Ou ele sai de uma situação que estava recebendo auxílio-doença, ele tem 12 meses de manutenção da qualidade segurado. Mas se ele comprovar o desemprego, tá? Ele vai ter mais 12 meses, totalizando um período de manutenção da qualidade ou período de graça de 24 meses. No caso em que ocorrer a cessação do benefício ou a cessação da atividade remunerada e se tratar de segurado com mais de 120 contribuições, então trata-se aqui de segurado com mais de 120 contribuições, sem nunca ter perdido a qualidade de segurado. Neste caso, em que o segurado tem mais de 120 contribuições, sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, em vez de 12 meses de período de manutenção, ele fará jus a 24 meses de período de manutenção da qualidade. E se ele comprovar o desemprego, esse período será acrescido de mais 12 meses, totalizando 36 meses de manutenção. O que eu estou dizendo a vocês é que esse segurado que tem aqui, 12 meses, provou desemprego, mais 12 meses, total 24. Aqui tem 24 mais o período que vai ser agregado por conta do desemprego, 36 meses. Vamos dizer que esse nosso segurado fique doente no 24º mês. Ele terá direito ao auxílio-doença? Perfeitamente, tá? Vamos dizer que o segurado venha a falecer no 35º mês. A família vai ter pensão por morte? Sim, tá? Porque é um período em que ele mantém a qualidade de segurado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui o senhor X e o senhor Y. O senhor X pagou 60 contribuições e ele depois ficou sem trabalhar e sem contribuir durante 10 meses. O senhor Y, por sua vez, também pagou 60 contribuições e ele parou de trabalhar e de contribuir durante 5 anos. Ok? Depois o senhor X volta à atividade laboral, trabalha e contribui com 61 contribuições. A mesma coisa este senhor aqui. Voltou a trabalhar, pagou 61 contribuições. Senhor X e senhor Y terão, no total, 121 contribuições. Vamos dizer que esses dois senhores se vejam mais uma vez sem trabalhar, sem contribuir, tá? Eu pergunto a vocês o seguinte: qual será o período de manutenção assegurado a esses dois indivíduos na medida em que eles tenham esse perfil aí apresentado, tá? Eu tenho que analisar, todos os dois têm mais de 121 contribuições. Eu poderia de imediato pensar assim, poxa, tem mais de 121 contribuições, então eles vão ter um período de manutenção de no mínimo 24 meses, tá? Só que eu tenho que investigar uma outra variável. Para você ter garantia de 24 meses e mediante prova de desemprego mais 12, totalizando 36, tá? Você tem que investigar se são 121 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade segurada.
Esse senhor X parou por 10 meses. Houve perda? Não, porque eu sei que existe um período de manutenção mínimo de 12 meses. Ele só parou de trabalhar e de contribuir durante 10 meses. Portanto, ele não perdeu a qualidade de segurado. Trata-se, então, de 121 contribuições aqui, sem nunca ter acontecido no caminho a perda da qualidade de segurado. Eu afirmo a vocês que aqui, o nosso segurado terá um período de manutenção de, no mínimo, 24 meses, que, se provar o desemprego, virarão 36. Agora, no caso do senhor Y, tá? Ele parou de trabalhar e de contribuir durante 5 anos. Este prazo, minha gente, determinou, não tem jeito, houve aqui a perda da qualidade de segurado. Trata-se de um segurado com mais de 121 contribuições, mas com perda da qualidade de segurado no caminho. Significa dizer que aqui ele vai ter, quando interromper suas atividades novamente, um período de manutenção de 12 meses, que, se comprovado o desemprego, 12 será acrescido de mais 12 vira 24, ok? Então aqui 24 ou 24 mais 12 e aqui 12 ou 12 mais 12, que totalizaria 24. O que eu estou tentando mostrar aqui é que não basta ter 121 contribuições. Você, além de ter mais de 120 contribuições, é necessário não ter ocorrido a perda. Aqui não houve perda, aqui houve perda. Então, só terá direito a esse prazo de 24 meses de manutenção da qualidade de segurado aquele segurado que tenha mais de 120 contribuições, mas sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, tá? Aí o período de manutenção vai para 24, mediante prova do desemprego, aumenta em mais 12, ok? Eu vou apresentar aqui para vocês os períodos de manutenção da qualidade previstos, tá, em outras situações, tais como, vamos lá, livramento do segurado recluso. A partir da data do livramento, o segurado passa a ter 12 meses de período de manutenção da qualidade de segurado, tá certo? Tá, licenciamento do serviço militar. Aquele que é licenciado do serviço militar, ele tem 3 meses de manutenção da qualidade de segurado. Cessação de doença de segregação compulsória. Doenças infecto-contagiosas, não é isso? Cessação de doença de segregação compulsória, a partir da data da cessação, 12 meses de período de manutenção. No caso do segurado facultativo, ele terá, tá, o seu período de manutenção contado a partir da cessação das contribuições. Cessadas as contribuições, o nosso amigo aqui segurado facultativo terá 6 meses de manutenção da qualidade de segurado. Então aí estão apresentados os períodos de manutenção, também chamados de períodos de graça, onde o segurado, tá, durante este período, não é, mantém todos os direitos inerentes à condição de segurado. Vejam que um salário família, ele não vai ter direito durante o período de manutenção. Até porque salário família não é direito de segurados em geral. Salário família é direito de empregado e avulso de baixa renda, tá? Então aqueles benefícios que têm uma seletividade relativamente a dadas categorias, não necessariamente serão mantidos, tá? Você vai manter durante o período de manutenção aqueles benefícios assegurados aos segurados em geral, tais como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio reclusão, aliás, pensão por morte e auxílio reclusão são de dependentes, né? Também hoje o salário maternidade. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o momento em que se dá a perda da qualidade segurado e quais são os efeitos dessa perda. Até lá, gente!